Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais conteúdo para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. O canal deles, o link deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. A 2 recentemente, que se depender do Supremo, nada mais vai ser instalado de CPI. Ou seja, o Supremo não quer investigar, o Congresso não pode investigar. Bom, essa é a realidade do Brasil hoje. Só que nada disso sai do cenário do eleitor, que quando, obviamente, percebe que ninguém quer investigar, começa a imaginar o pior. Sim, porque é o pior que está acontecendo e está tentando ser, ou pelo menos estão tentando esconder. Só faltou o Columbre usar como justificativa a Copa do Mundo, para não prorrogar a CPI do crime organizado. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Marcília, Ana, minha querida parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Me desculpe a voz um pouco prejudicada. É o seguinte, então só pode investigar em anos pares, ímpares. Tem eleição a cada 2 anos, então você não pode investigar porque os candidatos têm outra coisa a fazer. Né? Olha o raciocínio desse cara. Ou então pare com as eleições, né? Para que eles possam trabalhar. Aí você não tem como eleger deputado. É o Brasil. É o Brasil. A CPI deve tramitar, sim, em ano eleitoral e o Supremo precisa parar com essa conversa. Foi quem apresentou primeiro esse argumento foi o Gilmar Mendes, dizendo que não, a CPI não pode interferir no Congresso enquanto há uma CPI. Por isso é que eles não prorrogaram. Eles não deixam, isso aí é assunto do Congresso. Espera um pouco. A CPI é o direito da minoria, né? Serve para garantir que a minoria consiga investigar o que a maioria governista, digamos, é geralmente assim que acontece, não quer ver devassado. Tá, se o Supremo tem essa obrigação, ele tem também a obrigação de fazer com que de permitir que as investigações avancem. Então o Supremo não pode, cumpre o direito da minoria até aqui. Aí a minoria avança, está chegando ao esclarecimento do caso, pode parar, porque o prazo acabou e nós não podemos prorrogar coisa nenhuma, porque isso é interferir em outro poder. É muito cinismo. Sim. É muito cinismo. O que eles não querem é o esclarecimento do caso. Todas as CPIs estão batendo no caso Master. Todas acabam convergindo para o caso Master. E com motivos, né? No caso deles, é o que eles querem evitar. Já temos 3 ministros envolvidos. Já temos o Gilmar Mendes comandando a reação dos envolvidos. Tem outra votação de 8-2, o presidente que quer estabelecer um novo código de ética, vota contra o que qualquer pessoa sensata faria. Então é o seguinte, o Supremo está apressando, segurando tudo aqui e apressando o suicídio da instituição por outro lado. Deixa eu voltar com a Berenice Leite, direto de Brasília, porque ela também tem informações sobre a CPMI do INSS, que terminou sem aprovação do relatório final, que foi rejeitado, Berê. Mas ainda assim, parece que o relator, o deputado Alfredo Gaspar, e também o presidente da comissão, Carlos Viana, pretendem entregar esse relatório de mais de 4.000 páginas à Receita Federal, também à Polícia Federal, à PGR e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal também. É isso, Berenice? Diga. Paula, claro. Leiam a reportagem de capa da revista Oeste desta semana.
O título é autoexplicativo. Coveiros de CPIs. Boa, É isso que eles são. A gente vai pedir para a produção depois exibir a capa dessa edição. Berê, bem lembrado, Augusto, mas só para trazer como é que está a situação aí desse relatório de mais de 4.000 páginas, que, claro, eles querem dar sequência, né, a essas investigações que podem ajudar, inclusive, ao caso que tramita no Supremo Tribunal Federal sob relatoria do ministro André Mendonça. Pois é, Paula, independente do relatório ter sido aprovado ou não, a CPMI do INSS encerrou seus trabalhos com esse relatório muito robusto, né? Mais de 4.000 páginas, que pede ali, inclusive, o indiciamento de nomes de autoridades, de pessoas muito próximas ao presidente Lula, o Lulinha, filho dele, o irmão Frei Chico, vice-presidente do Sindinap, entre ministros também do governo do PT, deputados, senadores do PDT, um dos principais partidos ligados dentro da Previdência Social desde que o Lula assumiu o poder em 2023. E a informação mais quente que nós temos agora é de que nesta semana os senadores devem ter uma audiência com André Mendonça para entregar em mãos esse relatório. Eles também pediram uma audiência com o ministro Fux, que, como vocês sabem, votou junto com o relator André Mendonça, apoiando a prorrogação dos trabalhos da CPMI. No entanto, foram votos vencidos, mas eles entendem que Fux também deve receber esse relatório, né, e, claro, vai analisar com muita preocupação. Além disso, quem também vai receber o relatório é o Procurador-Geral da República, né, que, em tese, eu questionei em relação à Polícia Federal, mas a assessoria do deputado Alfredo Gaspar, que foi o relator da CPMI, disse o seguinte, que ao entregar o relatório para o ministro André Mendonça, relator da investigação que tramita na corte, praticamente entregar nas mãos também da Polícia Federal. Claro, já disseram isso, contando que ao entregar esse relatório para Paulo Gonet, da PGR, seria algo somente protocolar, né? Com eles já não contam assim com algum tipo de análise. Acreditam, inclusive, que ele nem deve ler esse relatório, viu, Paula? Daqui a pouquinho eu volto com você, Berenice. Segura mais um pouco para a gente repercutir também essa informação, Marcília, da CPMI do INSS, que encerrou sem um relatório aprovado, né? Aliás, o relatório foi rejeitado, mas tem essa intenção de entregar esse relatório de mais de 4.000 páginas com audiências marcadas com o ministro Luiz Fux e André Mendonça. Ainda assim, você acha que pode ajudar nas investigações desse processo, dessa ação que corre já no Supremo Tribunal Federal, com a relatoria do ministro André Mendonça? Pode e deve. 4.000 páginas, 216 sugestões de indiciamento, tudo isso é um material muito robusto. É tão robusto que a base governista quis apresentar um relatório alternativo, né, que era um relatório fake, era uma peça de ficção das piores, né, e nem apresentou. E nem apresentou porque não tinha como fazer frente a um relatório de 4.000 páginas, algo realmente decorrente de um aprofundamento que foi feito dentro dessa CPMI. Então a gente tem uma peça de investigação profunda e deve ser entregue agora às autoridades. Não importa se o relatório foi aprovado ou não, essa é uma questão interna do Congresso. Não importa se a CPMI foi soterrada ou não, isso é uma questão interna do Congresso. Para as autoridades judiciais, para o Ministério Público Federal, para a PGR, enfim, para quem pode punir essas pessoas, dentre as quais, inclusive, o Lulinha, que está até o pescoço, ou até mesmo acima do pescoço, ele e o Careca envolvidos nessa história, eles podem e devem ser punidos com o auxílio desse relatório. Então, isso vai parar agora nos ministros, no ministro André Mendonça, que é quem cuida desse caso, pode parar também nas autoridades de primeira instância da Justiça Federal, para os que não tiverem foro privilegiado, as autoridades ou as pessoas que possam ser indiciadas sem foro privilegiado, isso vai para o Ministério Público Federal, para um juiz de primeira instância, etc. E essas pessoas todas podem sim ser punidas em razão do relatório da CPMI, mas na Justiça, agora não mais no Congresso. Deixa eu aproveitar para chamar a reportagem de capa dessa edição da Revista Oeste, que a imagem fala por si. Está aí a base governista comemorando o enterro da CPMI do INSS,
que se propôs a investigar as fraudes contra aposentados. Tá aí, então, a gente recomenda muito a leitura aos nossos assinantes e, claro, você que está nos acompanhando, mas ainda não assina a Revista Oeste, entre em contato também com a nossa equipe. Agora, deixa eu voltar, tá aí, ó, o QR Code na tela, também o número do 0800 do WhatsApp, para você entrar em contato com a nossa produção, com a equipe, para orientar o passo a passo da assinatura da Revista Oeste. Agora, deixa eu voltar com a Berenice Leite, lá em Brasília, porque os indígenas parece que marcharam em direção a Brasília, chegaram por aí. Todo ano tem esse tipo de ato. Agora, conta pra gente quais são as reivindicações, os pedidos dos indígenas que estão acampados em Brasília, Berê. Bom, enquanto a gente restabelece o áudio da Berenice, Piotr, até conversava com ela mais cedo, ela trouxe ali, tem até alguns vídeos, não sei se a nossa produção tem ali de alguns indígenas já instalados, acampados do lado de fora, aí a gente acompanha algumas imagens, eles ali no tapete verde, né, do Congresso, na ala da Câmara dos Deputados, fazendo algumas danças características, mas todo ano, há 6 meses das eleições, eles têm reivindicações aí ao presidente Lula, Piotr. Agora, vamos lá. Primeiramente, isso ocorre com frequência, é da democracia, os indígenas fazem parte da sociedade brasileira, têm todo o direito de se manifestar, as pautas podem ser analisadas, devem ser analisadas, e como toda pauta pode ser aprovada ou rejeitada, porque o parlamento é quem representa a vontade popular ali dentro da Câmara e do Senado, dentro do Congresso Nacional. Agora, é importante que a manifestação tenha direito de ocorrer, porque outras manifestações, por exemplo, as da direita não podem acontecer. Caminhoneiros agora não conseguem imaginar a possibilidade de se manifestar no momento em que eles estão sofrendo um bocado, porque o governo não consegue encontrar uma medida razoável para enfrentar a crise internacional do petróleo. Porque pegou o país, aliás, transformou o país num país endividado, e quando tem uma crise internacional, você não tem fôlego interno para enfrentar. Diferentemente de 2022, com a guerra na Ucrânia e o pós-pandemia, Pessoal, vocês estão aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Janja serve carne de paca a Lula. Garante legalidade, mas o Planalto não documenta por lei. A primeira-dama publicou em vídeo com preparo do Roder Silvestre, elogiou o presidente questionado nas redes sociais, afirmou que a carne veio de produtor legalizado sem apresentar provas. A caça e a captura da espécie são um crime ambiental de até um ano. A primeira-dama Janja Lula da Silva preparou uma carne de paca para o almoço de Páscoa. O presidente Lula da Silva. O Conexão Política foi o primeiro veículo a reportar o fato. O Planalto foi servido no domingo e o preparo foi compartilhado por Janja em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Após internautas questionarem os comentários presidenciais de carne, Janja afirmou que foi o presente de um produtor legalizado. No vídeo, Janja detalhou o preparo da carne e ficou 2 dias tempero com alho, tempero verde e ervas. Carne de caça perde erva. Primeira-dama, ao final, o presidente elogiou o prato. Eu acabei de comer a paca. Duvido que em algum lugar do país alguém gostosa como essa que eu comi hoje. Divina, parabéns. Janja respondeu, me chama Ana Braga, Maria Braga. A caça de paca é proibida no Brasil na Lei 5.907 de Proteção Fauna, proíbe expressamente a caça, captura, morte utilizada de animais silvestres nativos, exceto em casos de específicos, como autorização do IBAMA. Artigo 29 da Lei 1900 de 1900 e crimes ambientais
a caça a animais silvestres com pena, detenção de 6 meses e um ano mais multa, se for para fins comerciais ou com uso de armadilhas, pena pode ser aumentada, realizada, permitida apenas quando o produtor provém criadores autorizados pelo IBAMA. Resposta e críticas sociais, já acrescentou comentários e publicações. E aí, pessoal, carne foi presente de um produtor legalizado. Hoje mesmo vimos agora divulgar uma reportagem sobre a criação de pacas, diz que proveniente de criadores autorizados pelo IBAMA, a carne de paca pode ser comerciada em nosso país. O Planalto, porém, não apresentou qualquer documento que comprove a origem legal do animal consumido pelo presidente. Na verdade, também que a caça da paca pelo IBAMA há poucos criadores legalizados no Brasil, que leva o valor da carne. O preço médio praticado varia entre 80 e 150 reais por quilo, podendo chegar a 300 dependendo da região. A carne costuma ser encontrada em restaurantes de luxo com pratos de chega a 400 reais. O Guarino respinga a promessa da campanha de 2022 com Lula disse que o povo voltaria a comer picanha. A oposição perdeu a abertura de eleições parlamentares. Influenciadores do campo Bolsonaro associaram o vídeo promessa da picanha ao custo elevado de alimento, argumentando que a casa presidência consome iguaria para casa quando a parte da população enfrenta dificuldade para adquirir produtos básicos.